Meu querido amigo Felipe Bruno, economista, assessor de investimentos, ele que é um dos sócios da Cretum, gente. Vamos bater um papo, ele que já foi um dos meus gerentes lá no Santander, uma experiência no mercado maravilhosa, há algum tempo já parceiro de meu amigo Paulo Henrique. Paulo, um abração para você, PH, um abração para você. E hoje vem bater um papo conosco sobre estratégias de economia tributária e planejamento patrimonial. Filipão, boa tarde, desculpa, o cara vem elegante, eu liguei até o ar-condicionado, viu? Não, agora já tá tranquilo, que eu tava morrendo de frio. Meu caro ouvinte, somos friorentos, mas o cara vem pra cá, elegante, aí ia dizer assim, aí eu venho Filipão, é porque é um querido amigo que eu tô reencontrando hoje. Mas ao abrir os microfones para sua saudação, Felipe, eu já quero lançar a primeira pergunta. Queria começar falando qual a importância do planejamento patrimonial e tributário para as famílias e empresas no dia de hoje. Assunto esse que faz parte, como você sabe, eu sou consultor de empresas familiares e é um assunto que sempre a gente está trazendo para a mesa para conversar. Qual a importância? Boa tarde, seja bem-vindo ao Cidade Notícias. Boa tarde, Sêmio, boa tarde, Michele. Muito feliz com o momento de estarmos aqui juntos, de lhe rever, um grande, aí, pelo menos 2 décadas. É verdade. Não vou entregar a idade de ninguém, mas faz tempo que a gente se conhece. Na época você não tinha essa barbicha branca que você tem. Meu amigo. E ontem foi mais um dia, foi aniversário, né? Então, olha, parabéns, muito obrigado. Parabéns, que bom. Muito obrigado. E de fato a gente já se conhece há bastante tempo, então fico muito feliz de lhe rever aqui a Michele. E a expoência que vocês têm aqui nesse jornal e esse público tão cativo que você tem. Muito obrigado. Já entrando no tema da sua pergunta, Sêmio, e você é um doutor nessa área, né? De fato, a gente acompanha há bastante tempo o teu trabalho também. Cheguei aí a palestras ali no Holiday Inn, a gente esteve junto já em alguns momentos. E, amigo, assim, o planejamento patrimonial para pessoas físicas, né? Ou empresas, assim, é indiscutível. Ele, por si só, quando você trata do assunto de planejar, você já traz consigo toda uma importância que se dá para se atingir metas, para de forma consistente poder alcançar resultados cada vez mais recorrentes. E no bojo do que a gente vive hoje, desse tema de reforma tributária, por exemplo, né, que acabou de ser aprovada num primeiro momento, aprovando a mudança na Constituição, e agora você vai para as leis complementares, ordinárias e tudo mais. Você tem nesse momento um tema assim muito forte da reforma olhando a parte do consumo, né? Então você tem todos aqueles impostos que serão impactados, que se juntam e se transformam lá no IBS, para o IVA, né? Tudo aquilo que a gente tem discutido. Mas eu queria jogar a luz no tema do patrimônio. Quando você está falando de planejamento patrimonial, existem alguns estigmas, né? Algumas abordagens até incorretas que trazem termos como, por exemplo, blindagem, né? É muito recorrente lá no escritório, as pessoas trazem, como é que eu faço então para blindar meu patrimônio? E a gente, com muito cuidado, né, traz o tema para cima da mesa e mostra que não existe blindagem. A gente até brinca, realmente uma brincadeira quando a gente diz assim, para não trazer juízo de valor, mas a gente tem um judiciário que até o passado é questionável. É questionável, né? Se muda. Mas num país como o nosso, você tem um nível de insegurança jurídica e tudo mais que transforma essa palavra realmente num estigma. Agora, o que é que pode se fazer com o planejamento? Você pode criar camadas de proteção. Então você pode, né, que está muito na moda também, algumas pessoas falando bastante sobre estruturação de holding patrimonial. O que é uma holding patrimonial? Uma holding patrimonial nada mais o nome parece, né, coisa de outro mundo. E uma coisa assim só para americanos, não, é uma realidade nossa. A partir desses últimos tempos tem se escutado muito, gente. Mas o que ele vai falar agora é algo que não faz mais nem graça para quem vive de verdade o mundo como contadores, advogados, etc. Por favor. Perfeito. E aí, o que é uma holding, né, e patrimonial? Uma holding é uma empresa, é um CNPJ que tem um fim exclusivo. Nesse caso, quando você fala de patrimônio, ela tem o fim de abarcar embaixo daquele guarda-chuva daquela empresa os imóveis. Isso. A parte imobiliária daquele grupo familiar. Então, poxa, com que objetivo, por exemplo, se constrói uma estruturação de holding patrimonial? Você constrói para trazer eficiência tributária, por exemplo. Então, você ouvinte que tem aí hoje um imóvel, ou um grupo de imóveis alugados, e você recebe esse aluguel na pessoa física,
você hoje está com uma tributação ali de 27,5%, em média, né? Isso. E numa estruturação de holding, se você tiver a finalidade exclusiva de patrimônio, ou seja, você vem para um custo algo em torno de 13%, 14%. Então você está falando de uma eficiência de praticamente aí a metade do que você teria de custo com o recebimento desses aluguéis, né? A gente fala em matéria de imposto. E a Creton está com o credenciamento junto ao Banco BTG Pactual, né? De que forma que os serviços aí oferecidos aos clientes podem ser melhorados, otimizados por causa dessa parceria? Perfeito, muito bom, Michele. Eu gostaria de reforçar que o BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina, tá? Isso. Ele é um banco brasileiro, né? E esse banco, acabou de sair o resultado do fechamento do ano 2024, o banco atingiu aí 12 bi de resultado e 1,9 tri de reais custodiado. Ou seja, nós estamos falando de um banco com quase 2 trilhões de reais sob sua custódia, que é o principal indicador. Que nada mais é do que ele toma conta do dinheiro, quase 2 tri. Quase 2 trilhões de dinheiro está sob a gestão do banco BTG Pactual. Então isso por si só já fala de quem nós somos, né? Nós somos um dos 180 escritórios do Banco BTG, né, no país. Esse banco que nos dá não só essa credencial, né, que a gente traz aqui com essa importância que ele tem, mas assim, para o nosso dia a dia é um banco extremamente dinâmico, um banco que onde ele se propõe a navegar, ele navega com bastante segurança e liderança. Só para dar um dado disso que eu estou falando agora, o BTG ele é o maior comercializador de energia, por exemplo, no Mercado Livre, que é um assunto que os grandes consumidores já navegam nele, né? E que vai virar um cotidiano, porque mais e mais empresas estão abrindo o mercado para você poder comprar no Mercado Livre energia. Por exemplo, essa pequena empresa chamada Rádio Cidade é uma grande consumidora de energia elétrica. E aí a gente vai poder comprar, gente, diretamente no Mercado Livre de Energia, não é assim que fala? Perfeito, isso mesmo. E aí a gente vai poder comprar daqui a pouco. Ainda não chegou a hora de faturamentos como o nosso negociarmos lá. E o BTG é o maior negociador dentro dessa Câmara de Regulação. Perfeitamente. Só para complementar nesse item ainda, até 2030, o regulador desse setor, né, de energia espera que o consumidor final, eu e você na nossa casa, já possamos comprar energia dos fornecedores aí direto no Mercado Livre. E aí eu tô falando do mercado de energia, mas posso falar também do mercado de precatório. O BTG é o maior negociador do mercado de precatórios, então é uma marca que é indiscutível na liderança do que ela vem a fazer. E o mercado financeiro brasileiro, olha, não à toa, ele também se inspira no americano, né? Mas é um setor extremamente regulado, extremamente sério e até modelo para outros países mundo afora. Verdade. Olha, estamos batendo um papo aqui com o economista, assessor de investimento, um dos sócios da Creton, Felipe Bruno. Felipe, e tem evento amanhã aqui em Natal? Temos, Samuel. Amanhã a gente vai fazer lá no nosso auditório, ali no ITC, um evento que chama atenção para 2 pontos. O mercado de capitais, quais estratégias podemos utilizar para buscar essa eficiência tributária, né, para a empresa, para a pessoa física, e também o tema do planejamento patrimonial, que é o que você trouxe no começo. Estão vindo 3 palestrantes, eles são sócios fundadores do escritório Camilotti Castellani. Esse escritório fica em Campinas, eles são referência nacional nesse assunto de planejamento. Bacana. Então são juristas. O doutor Fernando Castellani mesmo, ele é ex-conselheiro do CARF, né, da Receita Federal. Então mostra que pessoas com autoridade vêm aqui. E posso te falar, nós já temos um volume imenso de pessoas que já estão tocando seus planejamentos patrimoniais. É muito legal, a gente sabe que a educação financeira é um tema, uma lacuna bastante ampla no nosso país, mas a gente tem visto a profissionalização de negócios. Então a gente atua muito nesse tema da governança de uma forma geral para a parte empresarial, né? E esse evento é aberto, é fechado, tem inscrição, vai ser que horas?
Esse evento a gente tem ele aberto, né, de uma certa forma. Obviamente ele vai fazer sentido para um grupo de pessoas, ele é para empresários, principalmente do lucro real, tá? Porque aí você tem muito mais oportunidade de criar ali as estratégias, e eu diria que assim, é imperdível. Quem quiser participar, ainda temos algumas vagas abertas, pode entrar nas nossas redes sociais. Como é que faz então? Entra no Instagram, no arroba... Pode ser no arroba da Cretum, com o M no final, né? Cretum Invest, com M de Maria no final. M de Maria. Entra lá, gente. Cretum Invest. Tá no carro, não deu para anotar? Entra lá no YouTube do programa. No finalzinho do programa você vai ver Felipe Bruno falando Cretum, com M de Maria. Isso. Invest. Exato. Com termo em inglês, com T mudo. Olha, eu fico com muita vontade de falar desse assunto aqui, porque como eu falava, como eu disse no início do programa, Michele, meu caro ouvinte, um tema que é muito trazido à mesa pelas empresas familiares, né? Os empreendedores, as famílias empreendedoras. E muitas vezes eu vejo que a ferramenta da holding foi mal instruída para esses empreendedores. Se você, meu caro ouvinte, não, eu tenho uma holding que eu fiz lá atrás com o meu contador, e nem uma crítica a contador, tá? Advogados também andam fazendo muita burrada, mas aí o meu contador, ele fez, aí eu botei todo o meu patrimônio imobiliário aí eu vou olhar, gente, ele tem empregados ele escreveu empregados nessa holding. Não, porque eu tenho um faturamento, aí botei uns custos lá naquela holding e começa a colocar algumas coisas que no final a gente não está falando de proteção patrimonial, tá? Então você começa a dar brecha para depois sim um empregado entrar na justiça e pedir a bloqueio de um imóvel seu de milhões e que você está sendo processado em 100 mil reais. E você de repente está com esse imóvel indisponível para venda, para qualquer negócio que você faça por conta de questões como essa. É dizer que, para quem é interessado pelo tema, uma excelente oportunidade, vocês vão estar conversando. Eu fico também à vontade de falar, porque eu não faço esse trabalho da minha consultoria. Eu indico alguns advogados daqui em Natal que são craques nesse assunto, que eu indico porque eu sei que funciona, eu sei como funciona, mas aí também uma referência de alguém que foi do CARF Nacional, que está vindo a Natal amanhã, conversar com os participantes desse evento. Então, reforçando o convite, Felipe, para quem estiver escutando aqui, tem aí esse perfil, entre em contato com qual rede social? Entra em contato com a rede social nossa, da Cretum, né? O próprio Instagram, Cretum Invest. E a gente vai estar fazendo contato lá e fazendo a inscrição das pessoas. Ainda restam algumas vagas, tá? Sêmio, eu gostaria, você trouxe um ponto importantíssimo, que é assim, essa história de desenvolver um planejamento patrimonial com gente gabaritada, reconhecida e que vive experiências com mais complexidade, como, por exemplo, a turma que vem de Campinas, de São Paulo, você tem ali um nível industrial muito mais forte, é o centro de decisão do país, né? É muito confortável para nós. É recorrente a gente ver pessoas que foram, assim, de forma leviana, tomar a decisão de abrir uma holding, constituir, e não foi bem feito. E é como construir uma casa. É melhor que você construa do zero do que você pegue mal construído e vá refazer. Esse é um ponto. Se você me permitir também, Sêmio, eu queria trazer um pouco de mais luz para a nossa atuação, como a gente atua de fato como escritório do BTG Pactual. Nós temos praticamente no dia a dia 2 pilares. Um primeiro pilar, que é exatamente esse de atuar fazendo gestão de portfólio, de investimentos dentro do BTG Pactual, tá bom? Então, a gente faz a gestão dos investimentos. Eles falam em nome de um dos maiores bancos de investimento do mundo, o maior da América Latina, tá, gente? Aqui em Natal. E eles têm acesso às melhores taxas, tudo vai depender do teu perfil, tudo vai depender do que você quer que eles façam, e você vai estar conversando com o seu assessor de investimento aqui em Natal. Muitas vezes você tem assessoria de investimento, e aos médicos, aos advogados, aos empresários que nos ouvem, mas o cara está numa videoconferência com você e às vezes falando coisas até que são muito mais do interesse de ganhar comissão. Aqui não, eles estão trabalhando direto com você, conversando com você e dando esse nível de satisfação para você. Mas continua, roubei a palavra sua. Não, você foi perfeito. E esse é o pilar 1 do negócio que a gente faz. No pilar 2, que eu chamo de pilar 2, é que o BTG nos permite acessar um ecossistema de soluções
que eventualmente não estão vamos dizer assim, dentro do arcabouço de investimentos financeiros especificamente. Por exemplo, o planejamento patrimonial é uma delas. Então, o BTG nos indicou a Camilote, e a gente faz com eles. Mas, por exemplo, quando o cliente necessita de crédito, nós acessamos o mercado de capitais. Pois é, era uma pergunta que eu não queria deixar de fazer, e eu queria que, mais do que falar, a pergunta eu vou fazer de conta que eu sou organizado, eu estou fazendo a pergunta direito, porque eu quero que você responda. Como a Creton pode ajudar investidores que querem captar recursos para investir em obras de infraestrutura via mercado de capitais? O que é isso? O cara vai lançar um condomínio com VGV de 200 milhões de reais. É isso que vocês... Perfeitamente. Vai lá, então ótimo explica, exemplo. vai. Você trouxe um ótimo exemplo, e antes até de eu mergulhar um pouco mais nesse detalhe, pouco antes de eu começar a falar com vocês estavam falando de SAF. Isso. Não é isso? E aí você se mostrou bastante conhecedor desse mundo. No final do dia, esse negócio de criar uma SAF, onde você cria a questão das ações, e essas ações podem ser comercializadas, o que você está fazendo é acessando o mercado de capitais. Isso, perfeito. Você está estruturando um negócio e dizendo assim para o mercado: olha, investidores, existe esse business que tem, nesse caso, uma atividade esportiva por trás, e se você quiser ser investidor, tá aqui o desenho dele, quanto custa a ação, existe uma valuation por trás daquela empresa e tudo mais, nesse caso do futebol. Então, o que a gente faz no final do dia, nessa parte do crédito, de acessar o mercado de capitais, é isso. É pegar, agora voltando ao exemplo da construtora que você deu, um VGV de X milhões que está lá em cima da mesa. Nós pegamos esse VGV, vamos dizer assim, esse kit banco da empresa, os econômicos da empresa, tudo aquilo ali, o portfólio daquela construtora, apresentamos a investidores no mercado. Perfeito. Esses investidores de diversos tamanhos, desde investidores locais. A gente acessa alguns investidores aqui mesmo no estado. Poxa, Felipe, mas tem bolso para isso aqui no estado? Tem. E tem bastante. E vocês têm acesso? Porque muitos podem ser Exatamente. clientes de vocês sabem a quem faz sentido oferecer determinadas propostas? Perfeito. Até investidores institucionais e internacionais. Então, nós acessamos fundos árabes, isso aí não falta dinheiro. A gente diz muito assim, se o projeto é bom, exatamente, é a qualidade do projeto que define. Falta é bons projetos. Então, seu exemplo foi muito bom da construtora, porque é exatamente isso. E assim, pode parecer, eu queria desmistificar aqui a questão de parecer algo inalcançável, assim, ou que está muito distante. O BTG, mas, oxa, só vou falar de cheque grande, só vou falar de negócio muito grande. Não necessariamente. Dentro do BTG, sim, mas no pilar 2, que é o que eu estava explicando há pouco, a gente acessa o ecossistema inteiro. Então, desde fundos aqui locais, como os internacionais, passando por bancos médios, tem muito banco médio, que né? vive disso. Que vive disso, e que é aquele, ele não é um navio, um transatlântico, mas ele também não é um barquinho, ele é um iate que consegue ter agilidade. A gente costuma fazer essa comparação e entregar, porque no final do dia o que o empresário quer é resultado. É resultado e eficiência. Então, por aí. É nesse mundo que a gente atua dessa forma. Felipe, o relógio é o inimigo desse programa, em especial porque eu disse a tu, vou separar 20 a 30 minutos, aí eu confesso o crime no ar. É que eu disse, estourei o tempo. Não, diga a Jaqueline que ela fique calma, porque vai estourar o tempo. Mas chegou a hora de dizer até logo, porque que vocês possam voltar em breve aqui. Felipe Bruno, economista, um dos sócios da Creton aqui no estado do Rio Grande do Norte. Aos ouvintes que se interessaram, querem conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, a melhor forma seria o Instagram, ou você gostaria de deixar algum telefone, alguma forma de contato, e-mail? Eu deixo sim, eu deixo meu telefone, posso falar aqui? Por favor. É DDD 84 mesmo, número 981723000. Facinho, mas eu vou falar devagar porque Jaqueline vai anotar, gente, no descritivo do programa, e já que não tá preparada, aí também eu tô falando muito porque é para poder você correr e pegar a caneta, mas se você não pegou a caneta ou tá no carro, não dá para anotar, vai estar lá no descritivo do programa de novo, Felipe. 981723000. É isso aí, maravilha. Pegou, Jaque? Vamos disponibilizar. Muito bem. Repete o Instagram. O Instagram é o @Creton com M, Creton Invest. Tá bom, gente? Maravilha. Felipe Bruno, economista, um dos sócios da Creton. Obrigado pela tua disponibilidade de vir hoje por aqui. Obrigado a vocês e uma boa tarde.